Agora nós vamos ouvir o pastor Marcos Madaleno, da Nova Geração, pastor de juventude há mais de 10 anos ali na igreja da cidade, né, em São José dos Campos, está lá com o Ministério Eleve, e também bastante envolvido com outros pastores da Nova Geração, através do GKPN e tantas outras redes ali que a Rede Inspire também conecta. Marcos, está contigo, Marcos Madaleno. Muito boa tarde a todos, que honra estar aqui com vocês nesse dia, como eu aprendo e sou inspirado com cada um de vocês. Se tem alguém que tem que aprender aqui, sou eu. Fui muito inspirado pela visão do MDA, pelo DNA das células nas estações. O livro O Líder que Brilha é uma base para a formação dos nossos líderes aqui na igreja, como aprendo também com a visão da igreja em células da videira, como sou abençoado pela fala de cada um de vocês. Queria falar um pouquinho aqui sobre... Eu vou passar rapidamente sobre como funciona o discipulado para nós e depois eu vou falar sobre a nova geração, né? Mateus 28:20 tem uma expressão dentro da grande comissão de Jesus que para nós é muito relevante, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Então, depois de alcançar, depois de batizar, depois de trazer para a comunhão e na hora do envio para discipular as nações, nós não ensinamos informações, nós ensinamos a prática, ensinamos a obedecer. Essa foi a ordem de Jesus, né? E aí também para nós, então, o discipulado não é uma questão de imitação, mas é uma questão de habitação. É Cristo em nós. E dentro da nossa visão também, nós entendemos que tem uma certa discussão dentro de como a questão funciona da igreja. Nós temos as células como uma base muito importante para nós. Eu não sei se a gente se encaixa nem no igrejas em células, nem no com células. Não é com células, porque não é apenas um departamento da igreja, mas também eu não posso dizer que é em células, porque não é tudo via célula. Então, mas é essencial. O nosso pastor líder, o pastor Carlito, ele é o pastor das células na igreja e é uma base extremamente importante. E o discipulado funciona, ele é operacionalizado via células. E nós temos uma atenção, né? Nós não tiramos ministérios para ter células. Então, nós temos uma máxima de integração de ministério e células, que é nós cuidamos fazendo e nós fazemos cuidando. Então, o ministério ele é um dos ambientes onde eu expresso o que o discipulado gera. Então, eu sou formado, eu sou discipulado, eu aprendo, eu cresço, eu me desenvolvo e eu expresso com o meu dom e minha vocação, que às vezes pode ser um ministério que vai trazer a excelência do céu para a igreja também. É um discipulado apostólico, é uma das nossas máximas, que é um discipulado focado no envio, né? Então a gente não é um discipulado ensimesmado, apenas focado para que eu receba, para que eu cresça, para que meu líder cuide de mim, mas que eu seja enviado para uma missão. Nós trabalhamos em 3 eixos bem importantes, que é o discipulado no eixo pessoal, que são os hábitos pessoais, espirituais, o devocional em unidade. Nós temos o devocional que fazemos com a igreja todos os anos, que são trabalhados bem especificamente para que todos façam juntos para fortalecer a cultura da vida devocional, a leitura bíblica em unidade e recursos diversos para disciplinas espirituais. Tem o eixo educacional, que é aquela grande questão. O meu pai, por exemplo, pensando no contexto de paternidade espiritual, ele não teve, na sua época, condições de fazer uma faculdade, mas ele proporcionou para mim um ambiente que eu pudesse fazer e que eu pudesse ser formado. E a igreja ela precisa oferecer ambientes de crescimento que vão além da capacitação de um discipulador, porque a gente fala que para você ser discipulador, você não precisa saber tudo da Bíblia, ser um professor de teologia, dentro do seu shape você pode discipular. Então você envia as pessoas para experiências de crescimento. Então tem algumas experiências que o discipulador não consegue. Então, aí tem todo um circuito de cursos, de retiros e etc. E temos também um ambiente muito importante para nós, que é o 30 Semanas, que são grupos de apoio focado ali nos princípios de Tiago 5,16. Que você vai... são 8 atitudes, tem um período de 30 semanas, onde a pessoa faz um ciclo anual, e ela pode fazer novamente o outro ano, ou não, ela pode voltar para ajudar outros ou não, mas é um ciclo importante para vencer questões da alma, né? E tem outras experiências também relacionadas à libertação. E tem o foco relacional, que é o Vida na Vida, né? Que tem
e a ideia é que todos estejam em discipulado, e o discipulado acontece via células, e nós trabalhamos com 4 perguntas bases, né, nesses relacionamentos, que é quem é você, que é o conhecimento do discípulo, qual é o seu sonho, qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, que é a segunda pergunta, o que você está fazendo com relação a isso e como eu posso te ajudar. São 4 perguntas bases que ajudam esse discípulo e essa relação de discípulo e discipulador a caminhar juntos e no nível de crescimento e rompendo limites. E temos também ambientes de mentoria estratégica para a formação de líderes. Então, dentro do ambiente do discipulado, tem o discipulado que é bem relacional e tem a mentoria. A mentoria ela tem uma missão muito prática, né? Então, eu vou andar com aqueles discípulos por um ano, eu vou estudar determinado conteúdo e o objetivo é formar novos líderes de jovens. O objetivo é formar plantadores de igreja. Então, tem uma mentoria bem específica. É quinzenal, é semanal, é mensal. Eles vão ter atividades para fazer e o objetivo é formar para uma missão, e nós chamamos isso de mentoria. E o discipulado, a gente trabalha com grupos de discipulado pessoal mensais, de 3 ou 4 pessoas, que vai forjar uma demanda pessoal se necessário. Então, são pessoas que estão constantemente em relacionamentos, e ali, então, a partir desse grupo, nós temos atendimentos pessoais. E a máxima desse discipulado, uma das máximas também, é que não existe discipulado pessoal sem Bíblia. Não é simplesmente o que eu acho, o que eu penso é baseado na palavra de Deus, né? Então, a gente tem dentro desses 3 eixos, é o conceito do discipulado apostólico, da paternidade espiritual. Nós não podemos ter mais mestres do que pais. E a cultura do 30 semanas, que é de arrependimento, autenticidade, liberdade, manutenção e de ajudar aos outros. E a gente tem uma rede de inspiração. Temos cerca de 700 igrejas nessa rede de inspiração, que o nome diz, não é uma rede onde essas igrejas têm uma responsabilidade de fazer tudo que nós estamos fazendo, mas tudo que nós temos fica compartilhado e oferecemos também uma mentoria dentro dessa prática, dessa vivência, desse estilo de igreja e discipulado e etc., né? E falando um pouquinho da nova geração, o que eu tenho visto, como eu tenho trabalhado, né? A nova geração é uma geração contraditória, na verdade. Eles são independentes, mas ainda moram com os pais depois dos 25 anos. Eles são relativistas, mas eles gostam de discutir convicções na internet, né? Então, eles tiram fundamentos, relativizam tudo, mas gostam de falar das suas convicções. Muita conectividade, mas poucos relacionamentos profundos. São hedonistas, né? Mas eles gostam de fazer o bem. Você tem assim, a maior procura para ONGs e movimentos de justiça social dentro da nova geração. Eu lidero um grupo de 80 jovens vocacionados e nós fizemos um trabalho de inovação. Todos os grupos apresentaram um trabalho de justiça social naturalmente. Então, eles são hedonistas, mas eles gostam de fazer o bem. É contraditório. É uma geração orgulhosa, cheia de si, ao mesmo tempo tão insegura. É uma geração de excelente formação, é a geração tutorial, é a geração que aprende sozinha, mas, ao mesmo tempo, é uma geração de anãos emocionais, sendo que a segunda causa de morte entre os jovens no Brasil hoje é o suicídio. Então, nós temos todo esse ambiente contraditório. E dentro da igreja e dentro da sociedade, isso veio pela sociedade de consumo, depois do boom da publicidade dos anos 50, as gerações começam a ser mais definidas. Antes, todo mundo usava a mesma cor de roupa, todo mundo tinha brinquedo, não era produzido pela indústria. E hoje já você vê que os principais produtos, eles já são colocados mais caros na linha que a criança pode pegar. Porque o tempo que nós vivemos transformou crianças em consumidores e consumidores em crianças. Pessoas que adiam responsabilidades e antecipam desejos. Aí nós temos um perfil juvenilizado. E aí é tão interessante, porque às vezes eu lido com pastores de jovens que falam assim, eu sou um líder de 30 e o meu pastor sênior tem 60 e não me entende, tem um conflito geracional. Só que esse conceito, ele tem um intercâmbio geracional aí, mas nós já temos uma outra questão de pensamento. Por exemplo, eu falo assim, a geração dos 60, eles não têm uma grande conexão com tecnologia, mas espera aí, o Bill Gates tem 60 anos, e ele é extremamente conectado com a tecnologia. Então, nós já temos hoje não só que observar perfis geracionais, mas perfis comportamentais. Hoje nós temos os amantes da tecnologia, os amantes da vida saudável, e nós temos todo um perfil que se cruza, e essas conexões, elas exigem de todas as faixas etárias. E lembrando que as faixas etárias são cada vez mais curtas. Então,
Outro dia eu pregava para adolescentes, eu usei o filme Matrix e ninguém entendeu nada. Por quê? Porque ninguém assistiu Matrix dos adolescentes. E eu sou de uma geração, além da triste constatação que eu estou ficando velho, eu percebi que as gerações são cada vez mais curtas, porque a geração anterior todo mundo ouviu Beatles, mas na geração anterior todo mundo assistiu Star Wars, mas a nova geração, eles já são mais segmentados, e isso exige de todas as gerações, o líder de 30, o líder de 25, o líder de 50, o líder de 40, um altruísmo, né? Porque contextualizar é amar. Eu amo para trazer uma mensagem que conecta a geração, porque a informação, a comunicação começa no receptor. E eu tenho trabalhado o quê? Dentro da nova geração, dessas contradições, até eu aprendo muito com o Barna. Ele escreveu um livro chamado Fé para Exilados, onde ele mostra que o exílio dos jovens da igreja aumentou nos últimos 10 anos. Era de 59% dos Estados Unidos em 2001 a 2010, e de 2010 a 2020 foi para 64%. E ele traz respostas dentro de pesquisas que o discipulado resiliente é a resposta, que ele trabalha ali 5 eixos. A experiência com Jesus, o discernimento cultural, ou seja, a contextualização não é um Deus, mas eu tenho que ter discernimento para agir na contextualização. A igreja não se adapta à cultura, a igreja desafia a cultura, mas ela não desafia a cultura se ela não tiver discernimento cultural. Relacionamentos significativos, missão contracultural, né, que é contra a cultura, a doação, mas nós temos essa missão de nos doar, porque as pessoas estão lendo o livro do Simon Sinek e descobrindo o seu porquê, e o nosso porquê está em Jesus. Então, qual que é o seu porquê? Meu porquê começa com Jesus, não começa em mim. Qual que são os fatores internacionais de motivação, globais, universais? É autonomia, excelência e propósito. Então, a minha autonomia é me render a Jesus, porque ele é digno. Então, trabalhar essa questão da missão contracultural com uma vocação discipuladora. Então, isso é a resposta para o que nós temos visto na nova geração, que na nova geração nós temos o quê? A desconexão gerou igrejas de uma geração só, então houve falhas de 2 gerações e gerações foram tiradas da igreja e geraram igrejas de uma geração só. A contextualização no lugar errado gerou igrejas descoladas e sem profundidade, igrejas que abrem-se CNPJs e não igrejas, né? E a popularidade se tornou um Deus, e a popularidade não é relevância. Então, até tem novos especialistas falando que o small is the new big, né? Que o pequeno é o novo grande. Então, assim, a grande questão não é quantas pessoas exatamente, mas o quanto aquilo está sendo relevante para influenciar, que é o que Paulo fala, ensinar a pessoas capazes de ensinar outras, quanto a influência não é popularidade. A influência, ela pode gerar popularidade, mas uma coisa não tem a ver com a outra. E assim vai. E o último pensamento aí sobre os tempos em que vivemos, não houveram grandes líderes que não tenham passado por um tempo como esse. Um tempo como esse, eu acredito que a gente tem que lembrar que sempre houveram tempos como esse. Tem um estudo histórico sobre grandes acontecimentos que marcaram épocas de crise. E a cada 10 anos há uma grande crise no mundo. Se a gente for pensar, 2001 foi a crise do terrorismo. O mundo não foi mais o mesmo. Os aeroportos não foi mais o mesmo. Você não viajou mais do mesmo jeito. Você não viu mais ir para a Europa do mesmo jeito por causa da crise do terrorismo, Estados Unidos, etc. 2008 foi a recessão econômica da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Então, o dinheiro, a bolsa, não foi mais vista do mesmo jeito, o comércio, etc., importação, exportação. 2016, nós tivemos a grande recessão econômica brasileira, e aí foi mais para nós, em 2020, o Covid. Eu termino lendo aqui Salmo 46, 6 e 7. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O evangelho funciona poderosamente em qualquer geração. O mundo sempre foi mundo, o diabo sempre foi diabo, pecado sempre foi pecado, mas Jesus sempre foi Jesus, sempre reinou e vive para sempre. Reinos se abalam e ele vive para sempre. Aleluia, irmão! Glória a Deus! Amém! Eu aceito. Marcos, mais um apelo. A gente tem que ouvir ele como se ouve aqueles youtubers assim, com muita coisa para você captar, entendeu? Aleluia! Quem diz que a gente consegue anotar alguma coisa, não... Eu desisti no primeiro 3 minutos. Mas a bênção... resumo aí para nós, irmão. Mas a bênção, Marcos, muito obrigado. A bênção que nós vamos ter aqui é depois a gravação de tudo, tá? E nós teremos acesso a essa gravação.
E agora, ainda tem o pastor Roberto, que vai trazer uma palavra para nós, nos 10 minutos, depois nós vamos para os grupos. Muito obrigado, Marcos, a nova geração aí presente.